Procurando Nemo é uma das minhas animações favoritas e é por isso que eu fiquei de cara quando descobri que, se fosse na vida real, o motivo do pai do Nemo procurar o Nemo era porque ele queria transar com o Nemo. Mas, de acordo com a ciência, eles só transariam depois que o Marvin, o pai do Nemo, passasse por um processo de mudança de sexo. E a ciência também diz que, se fosse na vida real, o Nemo provavelmente seria adotado. Oi, eu sou o Eric e esse aqui é o Muito Interessante, um canal cheio de curiosidades e informações verificadas para você não ficar sem assunto. E hoje eu vou falar sobre um estudo científico que revelou os detalhes inimagináveis que envolvem transexualidade e incesto na história do Nemo, o peixe palhaço do filme. De acordo com um estudo publicado no Scientific Reports, 2 semanas depois que os peixes palhaços macho ficam viúvos, os testículos deles começam a se atrofiar para dar lugar aos ovários que começam a se desenvolver. 10% das espécies de peixe conseguem mudar de sexo pelo menos uma vez na vida. Funciona como um mecanismo de defesa que eles usam quando a proporção de machos e fêmeas está desequilibrada. Mas no caso do peixe palhaço, todos nascem machos e os mais dominantes se tornam fêmeas, num processo chamado de dicogamia. E quando a fêmea de um casal morre, o macho leva cerca de 2 meses para se tornar uma fêmea por completo e passa a se relacionar com o peixe mais próximo da anêmona. E no Procurando Nemo, quem é o único outro peixe daquela anêmona? Exatamente, o Nemo. Agora, imagine se sua mãe morresse e você tivesse que casar com seu padrasto, que você achava que era seu pai e que passou por um processo de mudança de sexo. Mas por que o pai do Nemo vira mulher e não o próprio Nemo? Porque a posição feminina na sociedade dos peixes palhaços é uma posição de poder, porque é uma sociedade matriarcal. Então é sempre uma tarefa dada para o peixe mais experiente do grupo. Os peixes palhaços levam a sério a importância da fêmea para a manutenção da espécie e é por isso que elas costumam andar com vários machos, como no harém. Quando elas morrem, o segundo macho dominante é promovido e se transforma para assumir o papel de fêmea, autoridade máxima por ali. Isso significa que quando Marvin encontra o Nemo, ele já devia ter se transformado em fêmea e tá com intenções de procriar. Isso mesmo, perpetuar a espécie. Até porque essa coisa de incesto é problema de humano. Peixe não liga pra essas coisas, não. Eu tava lendo esse estudo e enquanto a minha cabeça explodia pensando no Nemo, fiquei me perguntando onde começa essa alteração. Será que é no cérebro ou no sistema reprodutivo? Porque com essa informação seria possível saber se o peixe queria aquela alteração ou se é algo imposto pelo corpo. De acordo com o mapeamento feito pelos cientistas, os primeiros sinais moleculares da mudança de sexo acontecem no cérebro e só depois esses sinais chegam ao sistema reprodutivo. Mas na prática seria um incesto apenas social e não genético, porque a maioria dos peixes palhaços são adotados. Os cientistas observaram que o mar espalha os ovos entre todas as anêmonas, misturando os filhos das peixes tudo. Geneticamente falando, essa mistureba de ovos ajuda a espécie porque diminui o número de incestos, que é quando a galera faz a paradinha entre membros da mesma família. E você sabe que incesto aumenta a probabilidade de anomalias e doenças, né? Agora imagina se a sua mãe morresse e você tivesse que casar com seu padrasto, que achava que era o seu pai e que passou por um processo de mudança de sexo e agora chama, sei lá, Ariadna. Muita gente deve estar pensando que os peixes não têm memória e não devem nem lembrar que estão pegando os parentes, né? Só que isso é um mito, tá? Um estudo da Universidade de Charles Sturt, na Austrália, mostrou que os peixes têm uma ótima capacidade de aprendizagem e podem lembrar de seus predadores por mais de 1 ano. Resumindo, se o Nemo não tivesse desaparecido, o filme ia ser bem diferente, digno de um Almodóvar, porque ia contar a história de um peixe palhaço que perdeu a mãe, que depois foi obrigado a casar com seu pai, que na verdade era o seu padrasto, que passa por um processo de mudança de sexo e vira mulher, quer dizer, peixa. Eu só não digo que esses cientistas estragaram a minha infância porque o filme foi lançado em 2003, quando eu já tinha 18 anos. E aí, o que você achou do vídeo? Se gostou, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, tá? E fala pra mim nos comentários qual foi a informação mais interessante e a menos interessante que eu abordei. Isso é importante para eu ir melhorando o conteúdo a cada dia. E se você aprendeu alguma coisa que não sabia nesse vídeo, outras pessoas também podem aprender, só que isso depende de você falar desse vídeo para essas pessoas. Então manda pelo WhatsApp, por direct, o que for, mas não fica aguardando pra você não, compartilha. Eu volto no próximo vídeo com mais curiosidades e informações verificadas para você não ficar sem assunto. Tchau!